Vamos falar um pouquinho do contexto histórico de cada carinha desse aqui, por que eles chegaram nessa conclusão dessas temperaturas deles. Celsius, maravilhoso, o nome do cara é Anders Celsius. Ele é de 1701, olha aí, é o velho. Foi apresentado em 1742, ele era astrônomo sueco, tá? Essa escala tem uma divisão centesimal, é quebrada em 100 partes, que nem eu falei no outro vídeo. Facilita a leitura. Conhecida como escala centígrada, mas não usa mais isso aqui, tá bom, gente? Pelo amor de Deus. É utilizado em quase todo mundo. Ela adota o ponto do gelo e do vapor nesses valores 0 e 100 graus Celsius. O nosso Fahrenheit, escala maravilhosa. Cara, era alemão, ó, Gabriel Daniel Fahrenheit, 1686. Era fabricante de instrumentos meteorológicos. Doutor valor 0 para mistura água, gelo picado e sal. E valor 100 para a temperatura do corpo humano. Aí dividiu esse intervalo entre ponto fixo em 100 partes. E aí depois lá ficou o ponto do gelo como 32 graus Fahrenheit e o ponto do vapor 312 graus Fahrenheit. Ela é utilizada em países de língua inglesa. A Guiana inglesa aqui, nossa vizinha, não usa Fahrenheit não, tá? Acho que os caras usam Celsius mesmo. E aí vamos falar dele. O maravilhoso, o bonitão, o nosso querido Kelvin. O nome do maluco era William Thomson. Ele era britânico. Ele recebeu um título de nobreza e ele é Lorde, por causa do título de nobreza dele. Ele verificou experimentalmente que a pressão do gás diminuía-se tanto aí, quando resfriado, a volume constante, de 0 para menos 1 grau Celsius. E aí o maluco saiu fazendo um monte de experimento e a ideia dele era o seguinte: ele não queria que a escala dele tivesse valores negativos. Ele falou, a minha escala não vai ter valor negativo. Então, qual é a menor temperatura que um cara consegue chegar, né? Qual é a menor temperatura que uma substância consegue chegar? A menor de todas, que não passa ali de baixo. Aí ele chegou ao número de menos 273,15. Ainda tem o diabo do 1,15 aí. Para fins didáticos, a gente tirou o 0,15 para ficar mais fácil na nossa vida. E aí ele falou, eu vou chamar isso aqui de 0, que a minha escala vai ser da menor temperatura possível para cima. De 0 para cima, não vai ter números negativos. E aí, por isso, a gente chama a escala do Kelvin de escala absoluta. Número absoluto na matemática é o número sem sinal negativo. Tipo módulo, tá ligado? Então, a escala Kelvin é chamada de escala absoluta. Ela não admite valores negativos. Sempre que tu quiser saber numa questão se uma temperatura é verdadeira, transforma ela para Kelvin. Se ela der positivo, ela pode existir. Se ela der negativo, ela não existe. É um segredo aí de temperaturas possíveis, tá bom? Então, o zero absoluto, o 0 Kelvin, ele equivale a menos 273 graus Celsius. Isso aí é 0 Kelvin. E aí, o 0 graus Celsius, em Kelvin, fica 273 Kelvin. E os 100 graus Celsius, o vapor, né, o ponto do vapor, fica 373 Kelvin. Não tem grau, tá vendo? A gente não chama de grau Kelvin, é só Kelvin. Tá legal? O zero absoluto, na teoria, não dá para atingir, mas os caras já chegaram bem perto. E a ideia de quando chega no zero absoluto, no 0 Kelvin, é que as moléculas param de se mexer. Teoricamente, tá, gente? As escalas Celsius e Fahrenheit são escalas relativas, pois o zero nelas não significa ausência de agitação molecular. Não significa que o cara parou de se mexer. No 0 grau Celsius, ponto do gelo, ou no 0 grau Fahrenheit lá, que é uma temperatura lá pequenininha, as moléculas do corpo continuam se mexendo lá dentro. Show? Tá legal? E agora a gente vai entender a relação entre essas escalas. Como é que eu consigo transformar uma temperatura de Celsius para Fahrenheit? Para eu saber qual roupa eu devo levar para os Estados Unidos. Bora ver? É conta, menino. Você queria conta? A hora é essa.